Salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, eu tô aqui para dar uma aula sobre revoltas coloniais. Os momentos em que a colonização portuguesa sofreu abalos e instabilidade. Preciso lembrar, durante todo o período colonial nós tivemos incessantes revoltas de escravizados. A principal dessas revoltas, o Quilombo dos Palmares. Mas até mesmo os colonos brancos escravistas também se revoltaram contra o domínio colonial português. Se revoltaram contra a metrópole. Quando nós falamos dessas revoltas, nós podemos classificá-las em dois tipos: as revoltas nativistas e as emancipacionistas. Enquanto as emancipacionistas, no final do século XVIII, propuseram ruptura, independência, as revoltas anteriores, chamadas de revoltas nativistas, não pensavam em termos de independência. Eram simplesmente uma reação colonial a determinada política metropolitana. Para a gente entender o panorama dessas revoltas, precisamos entender o que é Portugal no século XVII e no século XVIII. Rapaziada, Portugal saiu da União Ibérica quebrada. Portugal está mal das pernas. E a única coisa que sobrou do grande império português foi o Brasil. Portanto, Portugal vai apertar o Brasil, vai apertar e tentar extrair toda a riqueza possível. O Conselho Trabalhino português vai pensar políticas mercantilistas para explorar cada vez mais a colônia. Dentre essas políticas mercantilistas, quero destacar duas. Meus queridos, proibição de escravização de indígenas. Aí você vai falar, mas não era proibido? Então, era. Desde sempre, mas os portugueses faziam meio vista grossa. Através da Guerra Justa, os colonos criavam aqui justificativas para escravizar os índios e a coroa portuguesa fazia vista grossa. Mas, depois da União Ibérica, a coroa vai começar a fiscalizar e proibir a escravização de indígenas. Não porque ela tinha princípios humanitários, mas porque ela tinha interesse na escravidão africana. Porque a escravidão africana, tráfico negreiro, gera imposto para Portugal. Enquanto a escravidão indígena é local, é nativa, não gera imposto, o tráfico negreiro gera lucro para Portugal. Portanto, Portugal vai proibir a escravização de indígenas. Meus queridos, a escravização de indígenas era a regra nas regiões pobres e periféricas da colonização. Vamos lembrar qual é a região rica do início da colonização, século XVI e XVII? Nordeste açucareiro. Fora do Nordeste, todo mundo utiliza a mão de obra escravizada de indígenas. E agora, esta população, esses colonos pobres, não poderão utilizar, portanto vão reagir. Meus queridos, outra coisa importante é que a coroa vai começar a aumentar a carga tributária sobre os colonos e exercer um maior controle, um maior domínio metropolitano. Vai ser reagindo a este domínio metropolitano que os colonos, a elite de homens bons, branco, cristão, proprietário, livre, irão reagir, sobretudo através das câmaras municipais. As câmaras municipais, aquele órgão de administração local das cidades, vão atuar como um polo de organização dessas elites contra determinadas políticas metropolitanas portuguesas. Rapaziada, quero apresentar brevemente quais são essas revoltas. Primeira delas, a aclamação de Amador Bueno. União Ibérica acabou no ano seguinte os paulistas tentam rapidamente se separar de Portugal. Você vai falar, mas não é emancipacionista? Então, a coisa foi meio bagunçada. Eles tentaram se separar simplesmente porque eles perceberam que, enquanto a Espanha, o Império Gigantesco, estava nem aí para São Paulo, então São Paulo fazia o que quiser, por fazer o que quiser, leia bandeirantismo. Agora, com o domínio português, os paulistas ficam assustados, especialmente sabendo que a proibição de escravização de indígenas vai acontecer. E o bandeirantismo é a grande atividade econômica de São Paulo. Meus queridos, o que acontece? Eles tentam se separar, aclamam o Amador Bueno, um espanhol, como autoridade em São Paulo. O Amador Bueno, que não é bobo nem nada, foge, deixa os paulistas chupando o dedo e esta revolta chega ao fim. Muito importante, nesta revolta os paulistas expulsaram de São Paulo os jesuítas. Os jesuítas vão ser sempre o elemento português na colônia para fiscalizar a relação com os indígenas. Quem atrapalha a escravização de indígenas são os jesuítas. Colonos e jesuítas vão brigar frequentemente. Próxima revolta, a revolta de Beckman, Maranhão, também uma região periférica. Lembra, o Maranhão foi ocupado naquele contexto das drogas do sertão, aquela ocupação do Vale do Amazonas. Meus queridos, por que revolta de Beckman? Porque os irmãos Beckman estão reagindo contra duas medidas. Quais são elas? Proibição de escravização de indígenas, grande mão de obra do Maranhão,
E também criação de companhias monopolistas de comércio. Portugal determinou que companhias vão fazer um comércio monopolista, ou seja, vai ficar tudo mais caro, a galera vai pagar mais imposto. Os irmãos Beckmann reagem, expulsam os jesuítas, tomam controle do Maranhão e mandam um representante lá para Portugal, para pedir para o rei fazer o quê? Voltar atrás. Eles pedem para o rei retroceder. Uma frase das revoltas nativistas do século 17 e 18 é: vida longa ao rei, mas morte ao mau governante. Na cabeça deles o rei é bom, porque o rei foi escolhido por Deus. Então o rei não erra, o rei está sendo mal orientado. Então eles querem que o rei os ouça. Mas, meus queridos, o rei de Portugal não vai ouvir, a política mercantilista ela é séria, o que acontece? Irmãos Beckmann, ambos são mortos. Portugal manda uma esquadra, controla a revolta. Segunda revolta nativista, derrotada. Meus queridos, terceira revolta nativista, Guerra dos Emboabas. Quem está em conflito? Bandeirantes, mais uma vez, e portugueses. O conflito agora é pelo controle da região mineradora. Os bandeirantes descobriram ouro por volta de 1690, tomam conta daquela região, a coroa portuguesa chega e fala: muito obrigado, pode vazar. Os bandeirantes falam: o quê? Não vazarei daqui jamais. O que acontece? Porradaria, trocação, briga, confrontos militares. Quem vence? Os portugueses. Os bandeirantes são derrotados. O que significa emboaba? Emboaba em tupi significa pé peludo. Era a forma pejorativa dos bandeirantes, que claramente andavam descalços, eram mamelucos, mestiços de indígenas. Era a forma pejorativa deles xingarem os portugueses. Como se eles chamassem os portugueses: ah, seu Mauricinho, tá aí todo nas roupinhas de marca, tá todo aí pé peludo, tá todo calçado. Enfim, era esta palavra que deu o nome à revolta nativista. Os bandeirantes são derrotados, são expulsos da região mineradora e vão buscar ouro em outras regiões, como Goiás e Mato Grosso. Meus queridos, as revoltas nativistas não param aí. Guerra dos Mascates, Pernambuco. Vamos lembrar, Guerra dos Mascates, início do século XVIII, 1710. A produção açucareira está em declínio. O açúcar está valendo cada vez menos no mercado internacional. Lembra? Concorrência com o açúcar das Antilhas. O que acontece? Os senhores de engenho estão tendo cada vez menos dinheiro. Por outro lado, continuam consumindo a mesma coisa, consumindo o mesmo luxo europeu. Quem vende este luxo? Comerciantes portugueses. Sabe o que acontece? A outrora toda poderosa elite de senhores de engenho começa a ficar devendo dinheiro para os comerciantes. Guerra dos Mascates. Conflito entre senhores de engenho decadentes e comerciantes portugueses em ascensão. Os comerciantes portugueses pedem para o rei de Portugal que a cidade comercial de Recife seja elevada à condição de vila, ou seja, tenha a mesma autoridade política aqui, Olinda. Olinda e Recife. Senhores de engenho em Olinda. Comerciantes portugueses em Recife. Conflito de poder entre comerciantes e senhores de engenho. E sabe o que acontece? Depois de briga, depois de confrontos militares, a coroa garante os interesses dos comerciantes portugueses. E os senhores de engenho ficam chupando o dedo, são derrotados e perdem o controle político. Agora a capital de Pernambuco não será Olinda, será Recife. Meus queridos, a coroa portuguesa mostra os interesses dela. O interesse dela é o interesse econômico, é o interesse do comércio. Beleza? Os pernambucanos vão ficar bastante ressentidos com isso e uma série de revoltas posteriores vão ter início aí. Começa a ser gestado um sentimento anti-lusitano em Pernambuco. Rapaziada, última das revoltas nativistas, 1720, revolta de Vila Rica, também chamada de revolta de Felipe dos Santos. A região mineradora, a cidade riquíssima de Vila Rica, reage a uma determinação portuguesa. Que determinação é essa? Portugal determina a criação de casas de fundição. O que são casas de fundição? A coroa portuguesa determina que todo o ouro deve ser levado imediatamente à casa de fundição. Lá ele será fundido, lá o imposto será retirado, será quintado, o quinto real será retirado e este ouro receberá o selo real. Se você está andando nas ruas sem o selo real, você é contrabandista. E o crime para contrabando, o crime de lesa majestade é a morte. Meus queridos, fiscalismo português. A coroa está fiscalizando, está aumentando a carga tributária, está impedindo a sonegação. Sabe o que acontece? A população vai reagir a isso. Qual o resultado? A coroa portuguesa manda tropas, os líderes da revolta são presos, Filipe dos Santos é decapitado, perde literalmente a cabeça. Perceba o seguinte,
Nenhuma dessas revoltas falou de independência, falou de romper o pacto colonial, mas já mostram alguns abalos, já mostram algumas tensões entre coroa portuguesa e colonos no Brasil. No final do século XVIII é que o jogo vai mudar e as revoltas do final do XVIII serão emancipacionistas. E sabe por quê? Porque o mundo já está mudando. O antigo regime está entrando em crise e com ele está levando em crise o antigo sistema colonial. O pacto colonial está entrando em crise. Vamos ver algumas dessas razões? Primeiro, o iluminismo. O direito divino do rei está sendo questionado. O poder absoluto do rei está sendo questionado. Liberalismo econômico. O direito do rei intervir na economia está sendo questionado. Revolução Industrial Inglesa. A Inglaterra está louca para vender suas mercadorias para o mundo. E o pacto colonial atrapalha. Meus queridos, todas essas manifestações, essas transformações vão se materializar na independência das 13 colônias inglesas, Revolução Americana, independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, literalmente, em nome dos direitos naturais, rompem com a Inglaterra e vão abrir a porteira para o restante das independências. É inspirado nisso que, em 1789, nós teremos a Inconfidência Mineira, a elite da região mineradora, reagindo à cobrança de impostos portuguesa, vai buscar separação, vai buscar independência, vai buscar ruptura. Esta revolta também derrotada, vencida pela coroa portuguesa. Meus queridos, Conjuração Baiana, inspirada não só no iluminismo, na independência dos Estados Unidos, mas na República Jacobina, aquela fase da radical da Revolução Francesa, e também na Revolução Haitiana, uma revolta de escravizados, segundo país a se tornar independente no mundo, o Haiti. Meus queridos, a Conjuração Baiana vai, de forma muito mais radical, propor independência, propor fim da escravidão, mas também será derrotada pelas tropas portuguesas. Este é um panorama das revoltas coloniais do século XVII e XVIII. Meus queridos, de fato, a grande ruptura acontecerá no século XIX, em 1822, com um português, Dom Pedro I, articulado pelas elites escravocratas do Brasil. Professor Basílio, canal Historiano, um excelente estudo e um forte abraço.